Olá, gente, vamos entrando. Vamos começar agora a live com a Edna Galvão, que é coordenadora e orientadora parental. Vamos falar sobre como buscar a harmonização parental em tempos de pandemia. Vamos entrando, tema super importante para os dias atuais, né? Todo mundo sobrecarregado com a pandemia, com o trabalho do cuidado, crianças em casa, isolamento, rede de apoio afetada, né? Muitos pais brigando, sejam pais casados, sejam pais separados, e a gente vai aqui tentar pensar um pouquinho em como melhorar a relação das pessoas, né? Dos pais, buscar relações mais saudáveis. Vamos ver, estamos aguardando aqui a nossa convidada. Boa tarde, Guadalupe. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Luciana. Vamos aguardar a nossa convidada. A Edna é uma... Ah lá, tá entrando. Deixa eu chamar aqui. Só um instantinho, gente. Edna, já te chamei. A Edna que tem um perfil super bacana, @quanto bem me queres. Oi, Olá! tudo bom? Boa noite! Como é que você Boa tá? Tudo noite. bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem Tava aqui, entramos um também. pouquinho antes do horário, vamos esperar o pessoal entrar também. É claro, não, é só porque a gente fica um pouco ansiosa, dizendo, tipo assim, quem sabe não dá certo, né? Vamos tentar entrar Exatamente. para ver se Isso. dá. Que inclusive já aconteceu algumas vezes comigo. É, né? Comigo De, também, comigo também. e aí, Eu de fiz levar uma aqui. live com dois pais e um deles estava com Covid, acabou ficando só com um. Quem disse que eu conseguia fazer com ele? Ele mora nos Estados Unidos. Eu acabei fazendo no Instagram dele, ele me chamando, porque o meu eu não conseguia fazer com ele. Gente, Estranhíssimo, né? Mas no é, fim deu tudo certo. Mas são coisas que acontecem, né? exatamente. Então, eu estava falando aqui assim sobre a importância do tema que a gente vai falar hoje, né? Que a gente viu que as famílias ficaram extremamente sobrecarregadas na época da pandemia, né? Que a gente Verdade. está vivenciando agora, com as redes de apoio afetadas, fragilizadas, o pessoal tendo que se virar no trabalho do cuidado, as crianças mais em casa, né? Os pais que agora estão aprendendo a ser também professores, né? Nesse desafio de homeschooling. E, enfim, além disso, para as famílias separadas, Edna, eu imagino que isso na sua prática você veja muito, Sim, agora cada família com um protocolo diferente em relação à proteção do Covid, etc. E quanto isso é desafiador, né? é Você verdade. conciliar protocolos e entendimentos em relação à proteção da saúde das crianças diferentes, enfim, é um Isso quando cenário não muito... entra a questão da alienação parental, né? Não, Porque exato, que isso a é a gente vai questão mais falar. séria que tem, né? Quando uma mãe evita ou um pai evita que o filho fale com o outro, ainda que seja por celular, por uma Sim, videoconferência, né? sim. São essas coisas que impactam muito, né? Nessa pandemia está impactando demais essas coisinhas. Sim, a gente. Eu estava também explicando que você recém lançou um livro sobre paternidades, né, no século Sim. XXI. Tá aqui, ó. E isso. E também você é autora do livro Quanto Bem Me Queres, que fala justamente sobre Também tá alienação aqui. parental. Exato. Estou com os Vamos dois ver aqui. aqui, ó. Hoje eu fui aos Correios postar alguns, porque eu não tenho feito lançamento, né? Por conta dessa pandemia. Também está impactando até nesse ramo, né? De lançamento Sim, de livro e tudo. E aí é só no contato do WhatsApp, do Instagram e tudo, que as pessoas vão me pedindo, ou compram na sim, Amazon ou na Livraria Travessa, ou então me pedem que eu poste nos Correios, né? E elas até sim. preferem porque vão com dedicatória os livros, né? Olha, o Carvalho comprou o livro na Amazon, não é, Carvalho? Boa noite. Ah, Ele está dizendo que legal. gostou do livro.
Eu Então, recebi muita mensagem de gente que falou: olha, não vou conseguir estar nesse horário, vou estar atendendo, vou estar fazendo isso, mas salva, por favor, porque esse tema é muito importante. Eu quero não, depois assistir, claro, claro. Você porque sabe, todas as. Bianca, que eu nem me preocupo muito com a questão de ter muita gente ou pouca, porque, primeiro, que a gente vai salvar, não tem problema. Sim, Segundo, que são tantas as lives que eu entendo sim, perfeitamente a gente quando não pode assistir. A gente tem que sim, priorizar, não tem jeito, né? Não sim, é tem muito jeito. conteúdo, né? Muito. Oi, Guadá! É verdade. Comigo, claro que é comigo, porque aí você vai ter a dedicatória mais linda que você já recebeu na vida. Pessoinha muito especial você, Guadalupe. Então, Bianca, é um Vamos prazer começar. enorme estar aqui com Eu, você. eu que agradeço a sua presença, a sua Nossa, disponibilidade, né? O seu é todo tempo. meu. Eu também te amo. Mas, Bianca, eu sei que você também é uma paixão da Guadalupe. Eu lembro quando a gente conversou, você falou tanto com tanto carinho dela, né? A gente não sabia quem Sim, rasgava mais seda por causa da Guadá, né? isso mesmo, sou fã. É, fã, muito fã Não, mesmo. Dela como pessoa, pelo trabalho, por tudo, né? sim. Ela é maravilhosa. Mas, enfim, eu queria agradecer bastante o convite, estou aqui à disposição. Hoje é dia do pedagogo, é meu dia. Olha, não sabia. Acabei de fazer uma postagem no Facebook falando que Ah, hoje é que dia do legal. pedagogo, minha primeira graduação, depois eu fiz história, né? E depois o mestrado em educação, doutorado em memória, estou acabando minha formação em psicanálise, sempre com a questão da criança, que é o meu foco, né? Sim. Criança é meu foco. E quando eu falo de adulto, falo de pai e mãe, eu falo de pai e mãe, falo de homem e mulher por causa da criança. O- é, Então, e eu também amo a Guadalupe, então tá todo mundo aqui, a gente está numa rede de afeto. Mas e eu acho também interessante você falando de pai e de mãe, é também interessante a gente sempre colocar nessa equação também a madrasta, o padrasto, né? As Sim, famílias sim. recompostas que são É a é, é, realidade, né? e são famílias invisibilizadas, né? Assim, Sim. a gente não vê a reprodução dessas recomposições familiares nas novelas, nos filmes, até na literatura, né? Então as pessoas ficam até sem referência de como funcionar. E acho que a pandemia ainda trouxe alguns desafios adicionais para essas famílias recompostas. E além disso, Bianca, essas pessoas, por mais legais que sejam, e tem muita gente boa, né? A gente sabe, ainda sofrem preconceito. Por isso que Sim, estão tão invisibilizadas, visibilizar. invisíveis. Invisíveis. Mas, Sim, assim, outro dia mesmo a gente soube, né, de um caso que uma madrasta era tão carinhosa com a criança, enquanto o pai não era. Ah, já sei. sim, Foi um caso de supervisão que eu tive na psicanálise, onde o menino se encontrava numa casa de acolhimento, porque a mãe não queria, e o pai era um dos casos da mãe, a mãe tinha outros filhos, mas a madrasta do menino, a mulher do pai, gostava muito dele. E como ele sim, sentia muita falta da mãe, porque a mãe realmente abandonava, né, não dava afeição nenhuma a ele, ele se dedicou muito à madrasta. Mas, sim. infelizmente, a mãe, que era a guardiã dele, né, colocou no abrigo, no acolhimento e tal. Nossa, Mas você vê que tem casos de madrastas que são melhores até que algumas mães, né? sim. A gente Como não. padrastos também, né? Sim, o padrasto, quando a gente fala de um, é de outro também, né? Sim, Mas sem nenhuma questão de gênero aqui, quando eu falo de mãe, é porque a mãe estatisticamente tem mais probabilidade, porque ela é sim, mais, tem um número maior, né, de guarda dos filhos do que os sim, homens. sim, Mas, assim, sem nenhuma discussão de gênero, eu acho que não tem a questão de gênero na alienação parental, sabe? sim. Isso é importante dizer, assim, né? Sim, Pensar sim. e refletir. Também É, dizer que não é só mãe, não é só pai, não é só padrasto, madrasto. A avó também faz, sim, né? sim, A amiga,
se tiver tomando conta da criança naquele momento, também pode fazer. A babá pode Tia, o fazer. tio, né? Qualquer pessoa pode fazer. Sim, Qualquer adulto que tenha criança sob sua responsabilidade pode fazer, né? sim, Então, se amplia muito, né? Agora, eu não sei se você sabe, Bianca, e talvez não saiba, porque a sua área é mais do trabalho. sim. Hoje mesmo, a gente está tendo uma grande discussão com a revogação da lei da alienação parental, né? Você está sabendo disso? Não, É um movimento fala pra gente. muito grande mesmo, com relatorias e tudo, porque entendem que existe uma questão muito ligada com a lei da Maria da Penha, né? A questão de violência, e realmente existe essa imbricação mesmo por conta do abuso, às vezes, né? Sexual e tudo, a violência doméstica, e mistura tudo. E a Sim, mãe vai fazer queixa e o pai é afastado. Só que o pai pode não ser um bom pai, mas ele pode ser pode não ser um bom marido, mas ele pode ser um bom pai, né? E sim, é um direito sim. fundamental da criança ter a convivência com ambos os pais. Então é uma questão muito séria, mas algumas mães estão muito insatisfeitas com a lei e querem revogá-la. E estão fazendo um movimento muito grande. E a gente fazendo o contrário, entendeu? Assinando, dizendo que não, que até pode ser mudar a lei, algum aspecto da lei, mas não revogar, né? É um retrocesso isso, Sim, né? sim, sem dúvida. E, bom, o que a gente andou conversando, né, sobre essa live é o que eu acho que quando a gente fala de buscar harmonização parental em tempos de pandemia, a gente fala de sobrecarga de trabalho, Sim. de problemas relacionados ao tempo, né, ao tempo que é destinado ao cuidado por um e por outro. E aí, da minha área, assim, uma reflexão que eu trouxe é que o direito do trabalho, ele é forjado dentro de uma cultura, né, de uma sociedade patriarcal. Então, ele replica esses valores. Então, assim, a maternidade para o direito do trabalho, ela é cuidada de uma forma, enquanto a paternidade é cuidada de outra forma. A mulher tem direito à licença maternidade de 4 meses, em alguns casos 6 meses, enquanto o pai tem direito a uma licença maternidade de 5 a 20 dias. Ou 20 dias, é. Às vezes a própria dispensa para participar de exames, né, para fazer consulta médica, no caso das mulheres é de 6 dias, a dos homens é 2 dias, então a das mulheres é de no mínimo 6 dias, pode ser muito mais que isso. Então, assim, os homens não são estimulados a participar ativamente dessa paternidade, enquanto as mulheres ficam ali naquele período muito voltadas para isso. E aí, assim, é uma questão muito cíclica, né? Porque a mulher se torna onerosa para o empregador, então muitos empregadores não gostam de admitir mulheres em período fértil, nessa idade, nessas circunstâncias, e os homens, na verdade, acabam estando mais voltados para o mercado de trabalho nesse período. Então fica ali a mulher destinada àquele trabalho do cuidado, enquanto o homem fica muito destinado ao trabalho externo, né? À esfera pública, e a mulher é a esfera privada. E isso já começa a estruturar um tipo de relação familiar que já é desafiadora por si só, porque já gera um desequilíbrio na própria relação que é construída com o filho. Mas hoje, Bianca, eu imagino que as mulheres já não se mantêm num casamento, ou não se casam, ou muitas vezes não querem nem ter filhos para não enfrentar Sim, todos esses desafios, né? E quando elas fazem isso, é por escolha, né? Hoje é por escolha, por escolha. E elas sabem que está acontecendo isso ainda, apesar de todo o movimento, né, feminista para poder mudar e isso aí, a igualdade realmente sair da Constituição e virar uma prática, né? Fica só na sim, teoria, não interessa. Por mais que tentem, elas sabem que ainda há um percurso muito grande a fazer. Então, o que eu imagino que a gente pode fazer, sendo casado ou separado ainda, que né, tem esse vínculo com o filho, né, que acaba tendo essa parentalidade permanente, né? Eu acho que as mulheres que vão amamentar, por exemplo, e que perdem, não ganham, né, um tempo muito grande com o filho ali, e são cerca de 8 horas, mais ou menos, que ficam, né, por dia, durante os 6 nessa primeiros coisa, meses. nos primeiros meses amamentando e tudo, o que elas podem fazer
É conversar, quer dizer, ela e o marido, o pai da criança, conversar à medida que ele chegue do trabalho, que ele deixe, né, todas as atividades da casa para ele e ele permita que ela descanse, que ela vá tomar um banho de banheira para relaxar, né, vai tirar uma soneca, alguma coisa. Eles têm que, de alguma maneira, harmonizar essa relação para que não esse Sim. desafio permanente, né, que a gente vive nas diferenças, né, que Sim. tem nessa desigualdade, vamos dizer assim, não sejam tão gritantes e não interfiram na relação deles. Então, é uma questão de acordo, né? Eu sempre entro nessa questão, o casal, quando se divorcia, se ele puder fazer isso de modo harmonioso, a criança não vai sofrer tanto a separação, né? Porque vai ter os pais. Eu tenho um filho que é separado e ele mantém uma parentalidade ali funcionando com a esposa, com a ex-esposa, muito bem. A filha fica muito bem com ele, fica muito bem com ela, mas ela também não fica assim. Será que ele sabe dar banho? Ela já sabe que vai deixar com ele aquela semana, entendeu? Então E ele que vai fica, ser do jeito cuida dele, né? do jeito dele. Se ele bota o band-aid torto, quando ela rala o joelho, né? Não é para ficar discutindo nem brigando com isso, porque é o jeito dele, né? De alguma maneira a criança está sabendo separar e sabendo como cada um funciona, né? A criança é muito esperta, né? A gente é que acha que não, mas a criança é muito esperta, ela percebe essas coisas. É porque eu penso assim que para a mulher, como ela fica muito identificada com esse trabalho do cuidado, né? Como ela é a protagonista muitas vezes, dependendo de como a família se estruturar, ela passa a ser a protagonista desse Uhum, trabalho. Para ela é uhum. muito difícil delegar, né? E aí quando há um rompimento de casamento, que inclusive ela não vai estar ali perto, podendo supervisionar, isso deve dar uma insegurança muito grande, né? Inclusive, dependendo das circunstâncias, como essa ruptura tem acontecido, isso deve ser muito desafiador. E aí realmente precisa de um acompanhamento psicológico, de alguém, né, que possa dar uma assistência para essa mulher se sentir um pouco mais segura e o próprio ex-marido também, de alguma forma, buscar entender esse momento que ela está passando e passar essa segurança para ela, né? Sim, sim. Aí Mas é tudo na questão da harmonia, né? A harmonização sim, mesmo, a conversa com eles, né? Eu tento fazer esse trabalho porque é muito importante, né? Volto a dizer, com foco na criança, né? sim, Se o homem e a mulher se separam, uma escolha deles também. Mas a sim, criança não tem nada com isso, né? sim, Agora, eu acho meio paradoxal o que acontece, viu, Bianca? Porque, assim, a gente passou e a gente vive ainda esse sistema patriarcal muito forte, né? Por sim. mais que a gente diga que ele está, né, decrescendo e está, mas ainda é muito forte, muito presente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se ressente como mulher do fato de ter todo esse julgo masculino em cima da gente e tudo, quando a gente tem essa condição de dizer para o juiz, o filho é meu, a mulher diz, filho é meu, não vou deixar ele ir. Ah, não tem que deixar, né? Até porque tem leis que protegem também a criança. E dizem essas leis que a criança tem o direito de conviver com pai e mãe. Então, É, assim, é paradoxal esse poder dela, que reclamava tanto do outro, ou reclama ainda, e se, né, apodera disso para fazer, às vezes, um jogo com a criança, entendeu? No meio dessa situação. Então, é meio paradoxal. né? Eu acho até interessante, Edna, porque nem todo mundo é advogado, é do meio jurídico, e de repente é interessante a gente trazer o viés do direito das famílias, assim, você explicar um pouquinho como é que funciona a lei em relação à guarda, né? O que seria a guarda compartilhada, qual é a regra, mas de que forma efetivamente vem sendo julgada a jurisprudência em relação à responsabilidade com o filho, a visitação, a guarda. Na verdade, assim, 70%, quer dizer, 69, quase 70% das mães detêm o poder de guarda, né? Então, ela se apodera, ela acha que o filho é posse dela, né? Isso que eu chamo de paradoxal. Quando, na verdade, ela devia aproveitar
Quando o pai, que não é todo pai, mas quando o pai quer conviver com o filho, imagina você, que maravilha, você poder dizer assim, ah, então leva, imagina a minha nora, leva, aí vai conversar com as amigas, tomar um chopp, vai ao salão, vai fazer natação, aproveitar o momento. Essa minha nora faz isso. Mas tem muitas mulheres que não fazem, né? A lei da guarda compartilhada é de 2014, mas ela vem tentando ser efetivamente praticada desde 2008, quando saiu a primeira lei. Foi preciso sair a segunda para que, de fato, as coisas começassem a clarear. O homem que deseja conviver com o filho, ele tem que buscar isso na hora lá do divórcio e dizer: eu quero a guarda compartilhada. O juiz é obrigado a dar, mas depende de alguns fatores. Se a mãe disser que o marido, que o ex-marido não tem condição por causa disso, por causa daquilo, e começar a inventar coisas, o juiz vai ficar com o pé atrás e vai dar para a guarda para ela, entendeu? E eu já ouvi um pai me dizer, sabe o que o juiz me disse? Não dou guarda para homem, eu só dou para mulher. Então, o patriarcado está aí também, patriarcado. O machismo está aí também presente, entendeu? E se reflete nas próprias decisões, né? Sim. E eu acho também interessante a gente falar que a gente fala muito de guarda compartilhada, e para quem não é da área, as pessoas pensam muito na questão da visitação em si, né? De onde a criança vai ficar, mas vai muito além disso, porque diz respeito a toda a tomada de todas as decisões relacionadas à vida daquela criança. Sim. Então, a guarda compartilhada é uma coisa e a convivência é outra, né? Guarda compartilhada, como na guarda unilateral, a igualdade parental existe. O poder parental é de ambos os pais, né? Eles vão decidir as responsabilidades, as questões importantes para a criança. Quando é unilateral, a mãe fica mais, quer dizer, 70%, vamos dizer assim, fica mais apossado da criança e decide praticamente sozinha e tal. Recebe a pensão, na guarda compartilhada também tem um compartilhamento de pensão, né? Sim. Mas é diferente da convivência. Por quê? Porque fica acordado de que maneira vai ser a convivência. Se for unilateral, eles chamam ainda de visita, né? O pai de 15 dias vai. Mas a gente do IBDFAM considera que não é para chamar visita. Como não é também para falar mais alienação parental. A gente tem que falar alienação familiar. Porque né? Muita gente pode fazer, todo adulto que tem a criança, né, sob sua responsabilidade pode fazer, a gente vai chamar de alienação familiar. E a questão da visita, a mesma coisa, né? O direito de família, ele é muito dinâmico, ele vai absorvendo as demandas da sociedade e vai tentando aplicar, né? Mudando esses conceitos antigos. E, então, a convivência equilibrada é o ideal para a criança, porque como é um direito fundamental dela conviver com pai e mãe, se ela consegue, se o casal, o ex-casal, né, o par parental consegue conversar entre si e combinar o que é melhor para eles, não existe assim, ó, 50% para você, 50%, não existe isso. Sim, né? Porque a vida é dinâmica também, né? Exato. Cada um vai ver qual é a sua necessidade, né? Sim. Meu filho e minha nora, por exemplo, não é 50-50. Né? Exatamente quanto é, eu não sei, mas eu vejo com frequência que ele está com a filha e ela está com a filha, entendeu? Então, eles vivem assim. E como eles, muitos casais, muitos ex-casais fazem isso. Então, depende muito da harmonização entre eles. Quando não existe, o juiz determina, ó, Natal vai ser com você, Ano Novo com você, e a criança fica ali meio, né, dividida. Porque, às vezes, acontece, e agora na pandemia mais ainda, não, ela tem um compromisso, não vai poder, ou então agora ela está dormindo, não vai falar com você, fazer videoconferência com você, ou então ela está doente, ou então o vírus está aí, a gente não pode deixar ela sair para tomar um sorvete. E aí vai, né? Na pandemia as coisas tomam uma outra proporção para quem está separado. E, nesse sentido. E para quem está junto, mais ainda, porque essa questão de ficar todo mundo junto embolado,
não é? Cria Sim, realmente, é um desafio isso, né? É um desafio, imagina. sim. Você sujou aquilo tudo, a cozinha está lá imunda, não tem ninguém para ajudar. É. A divisão de tarefas é ali dentro. Tem que ser É, não, feita ali. além da divisão de tarefas que se tornam muito mais desafiadora, né? Principalmente para quem tem filho ou para quem tem qualquer ente familiar que precise de cuidado, Sim, sim. tem um outro desafio que é em relação mesmo à questão dos protocolos de saúde, né? Porque às vezes um pensa de uma forma, o outro pensa, um é mais conservador, o outro já acha que dá para se arriscar um pouquinho mais, e aí fica aquela coisa, quem é mais conservador se sente um pouquinho inseguro em relação. E aí imagina quando é um casal separado, né? Que aí a criança fica com um núcleo familiar que funciona de uma determinada forma. Eu já recebi muitas dúvidas a respeito disso, de casais com esse tipo de conflito. Ah, fica com um núcleo familiar que funciona de uma determinada forma, que se expõe mais e que é menos preocupado. Aí vai para o outro núcleo familiar que é mais conservador, que às vezes alguém tem uma comorbidade, que se preocupa mais. E aí a pessoa fica, bom, eu tenho que receber essa criança, não posso, né, excluir essa criança do meu convívio, que é importante, mas eu não posso mandar no protocolo da outra família. Mas essa criança, o protocolo da outra família está me afetando. E aí o que fazer? Às vezes tem a criança do outro casal, enfim. É Desafio. desafiador. Você imagina também uma família, né, que só tem um computador. Imagina, Isso, sim, né? sim, Determinado momento, aquele computador tem que estar reservado para a criança que vai assistir a aula online. A sim, escola sim. determinou aquele horário. Mas, ao mesmo tempo, o pai também precisa do computador, Para trabalhar. não é? A Ou às mãe vezes também precisa. Então, assim, são É, várias ou às nuances que vezes tem tem aí. um computador, mas aí os filhos fazem no celular. Mas às vezes a casa é muito pequena, então não tem espaço para cada um estar num local. Aí fica todo mundo com Exato, fone, mas aí não pode falar. Enfim, exato. é E uma o loucura. barulho, você quer fazer uma live, quer fazer uma conferência, tem barulho, né? Porque o apartamento é Sim, pequeno, sim, incomoda. Como é que vai resolver essa situação? Então, são muitas coisas assim, desafiadoras mesmo que acontecem nessa época, né? E a gente percebe assim, coisas até engraçadas, né? Eu soube outro dia de um rapaz que entrou em casa, ele e a mulher só, e ele cisma de entrar de sapato. E ela não quer que ele entre com sapato. Não só porque é protocolo hoje, né? Você deixar o sapato lá fora. É porque ela não gosta. Tem pessoas que não gostam, né? Que entrem em casa com sapato. Então, já foi um clima, já foi um estresse. O outro sim, dia também eu soube de uma moça que lava direitinho a louça, não sei o quê, e na hora H ela pega aquele paninho e bota pendurado assim em cima da torneira da pia. Aí o sim. marido chegou, tirou o paninho e botou do outro lugar. Ela fez um escarcéu, por quê? Cadê o paninho que estava aqui? Porque tem que saber que o paninho. Você entendeu? Então, assim, a paciência zero, né? Sim, Muitas tá todo vezes. mundo à flor da pele, Está né? Essa todo que é a mundo verdade. muito ansioso, muito nervoso, muito cansado de ficar É, nesse, né, nesse esse ritmo, isolamento. né? Como dizem, a verdade é que ninguém tá bem, né? Se a pessoa estiver bem, você até desconfia. Onde Desconfia que ela porque não é está? normal, não é normal. Como que ela pode estar bem? Mas falando um pouquinho da guarda, é uma Aham. coisa que me ocorreu, assim, que eu vejo que é uma realidade para muitas mães, é essa questão da decisão tomada em conjunto, né? Assim, essa questão da mãe, de repente, se obrigar a tomar todas as decisões do filho em conjunto com o pai. Mas se é um pai, ou pode ser o contrário também, tanto faz. Mas se é um Aham. pai que nunca participou dessas decisões, que a mãe, inclusive, pedir, olha, não, vamos lá, vamos conhecer a escola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tentar, me ajuda a decidir. Ele nunca participou. Chega na hora da separação, como colocar, como incluí-lo numa coisa que ele não fez enquanto casados, né? E para aquela mãe ficar engessada ali, dependendo de um pai que ela sabe que de repente não, até então não tinha participado. Então, Olha, imagino que isso. na minha prática de estudos e tudo, Sim, inclusive, o que eu percebo é o seguinte: esse pai era um pouco, vamos dizer assim, deixava tudo com a mãe, né, para resolver. No momento que se isso. separam, ele meio que cai a ficha, sabe? Primeiro que ele vai ter que desembolsar um valor que estava tão É, embolado ali que ele nem percebia. No momento que ele isso é. desembolsa esse valor, ele parece
que dá valor. Algumas engraçado. decisões. E aí começa a fazer com que aquele dinheiro faça jus, sabe? Ou a convivência, ou a responsabilidade que, de repente, cai a ficha dele mesmo, ou então porque ele percebe que é legal, que ele vai sentir falta, né? Porque também tem isso, né? Sim. A pessoa, né, se ressente muito de estar junto ali, mas quando sai do casamento, também sente falta, né? O Sim, hábito, né? Com de estar certeza, naquele núcleo familiar. desestrutura, né? Desestrutura a vida. Aí Não, ele começa a sentir falta da criança. E aí eu acho que é questão de conversar. Se os dois conseguirem conversar, pelo menos não brigar, já é um avanço assim e tanto. E nós temos na justiça, você deve saber, no judiciário, um sistema multiporta que oferece assim um monte de coisas, né? Mediação, constelação, oficina de pais e filhos, casa do lar, mas não sei o quê. E assim vai oferecendo oportunidades para que essa harmonização aconteça, né? Entre o casal, Sim, ex-casal. sim, sim. E acho que dentro disso a gente pode falar também assim dessas novas conformações familiares, da importância do papel dos novos atores, né, que entram nas novas conformações, porque também há muita dúvida. E aí até vou mencionar aqui que a madrasta do meu filho entrou, a Natália, que Olha, a gente coisa se dá boa. super bem, é uma pessoa que admiro pra caramba, fico super feliz dela estar aqui Que assistindo. bom, que bom. E assim, eu da minha parte sempre tento fazer com que o meu filho reflita, né, sobre a importância do papel dela, e acho que isso é muito importante. E meu marido também é padrasto do meu filho, então esses novos atores que entram, eu também sou madrasta da minha enteada, eu tive madrasta, enfim, são muitos atores, né, que entram e que as pessoas não sabem qual é o papel desses atores e de que forma eles funcionam. E os próprios atores também ficam assim, poxa, será que eu posso dar palpite? Será que eu não posso? Qual é o meu limite? O que eu, sabe, de que forma eu participo aqui em relação a essa criança que não é minha filha, né, biológica, mas eu tenho uma relação também afetiva porque convive comigo. E aí, em tempos de pandemia, isso ainda se torna mais desafiador, né? Com certeza. E Eu dentro... acho, Bianca, que tudo passa pela harmonização novamente. Vamos dizer assim, um pai tem um filho, se separa e tempos depois ele encontra uma pessoa e quer, né, normalmente fazer uma relação, ter uma relação duradoura e tal. O que ele precisa ter, como a mãe também precisa ter, é um cuidado para não forçar essa aproximação da criança, né? Sim. Porque na cabeça da criança, a psicanalista francesa Françoise Doutor, ela diz muito isso, os pais nunca se separam, nunca, nunca. É uma coisa muito interessante isso. Você pode ter 50 anos. Se você, em determinado momento da sua infância ou adolescência, os pais se separaram, o chão cai, abre para você. E você leva isso, sabe, para a vida inteira. Você precisa até fazer terapia, etc. Mas, como isso é muito forte na criança, mas a criança, ao mesmo tempo, muito inteligente, muito esperta, ela percebe que o pai não vai ficar sozinho, nem que a mãe vai ficar sozinha. E nem é bom que fique, né? Senão ela vai ser arrimo de alguém ali, vai ficar preso no cordão da mãe, o que não é Sim, nada interessante para nenhum dos dois, né? exatamente. Tem um Exatamente. filme, um vídeo que chama O Cordão. Olha, é impressionante. Essa criança vai com a mãe até a mãe envelhece e essa criança com um cordão umbilical preso, entendeu? Então, o Legal. cuidado que tem que ter, a diferença toda vai ficar aí. Se o pai ou a mãe, quer dizer, quem for fazer um novo relacionamento, tiver cuidado na hora de colocar a aproximação de maneira leve, sabe? Sem forçar nada. Porque se você força a criança, como na cabecinha dela, os pais estão juntos ainda, não se separaram, tem que ser uma coisa, sabe aquela coisa de comer pelas beiradas? Você tem que ir Sim, bem sim. devagar, levando a criança.
sem forçar, para poder ela introjetar aquilo, porque ela também quer a felicidade do pai e da mãe, ela quer, Sim. né? Eu acho Então, que pode falar. eu acho também que é muito importante da parte, né, da outra parte, da outra família, também não praticar alienação parental em relação a esses novos atores, porque eles também são muito alvo de alienação, né? Isso Pois acontece é, com frequência. isso. Eu estou falando do mundo melhor, do mundo que é Sim, possível, né? Esse mundo que eu estou falando, o mundo que a gente gostaria, né, de viver. Então, o cuidado que tem que ter é esse. Agora, se houver ressentimento da outra parte, o negócio fica muito difícil mesmo, porque fica difícil para aquela pessoa que está fazendo um novo relacionamento, difícil sim. para quem ficou ressentido e difícil para o filho, porque vai sofrer Mais alienação ainda, né? parental. Vai Sim, sofrer muito, entendeu? sim, Então, por isso que eu falo tanto na harmonização, a importância do ex-casal, desse par parental, pensar que a conjugalidade acabou, mas a parentalidade vai ser tá permanente. sempre. Não tem como, sabe? Sim, E tem que proteger a criança. Eu falo sempre nos meus posts, protejamos as crianças, vamos proteger sim, nossas crianças. Então, o cuidado inicial, vamos supor, nesse mundo maravilhoso que eu estou pensando, é esse. Você fez um novo relacionamento, é cuidar para que essa aproximação não seja forçada. Até porque hoje existe um outro conceito de alienação parental, né, que a gente está falando agora familiar, que é o autoalienação. Quando o pai fica irritado, ou a mãe, porque a criança não quer se aproximar da namorada dele ou do namorado dela, ele começa a forçar uma barra, sabe? Às vezes fala, maltrata, xinga a criança, se irrita, né? Pretere por alguma outra pessoa, e a criança se ressente, e a criança diz que não quer mais ir para a casa do pai. E aí o pai que acha que é a mãe que está fazendo. E, na verdade, foi ele sim, que provocou esse movimento, sim, né? Que a sim. gente está chamando de autoalienação. É um conceito do Rolf Madaleno, um advogado lá do Sul. Então, precisa cuidar muito, muito mesmo, porque criança, por mais inteligente, mais esperta, mais resiliente que seja, é vulnerável. Ela está em formação, né? Então a gente precisa se preocupar com ela. Então todo cuidado é muito pouco. Eu logo que comecei com essa questão de postar coisas sobre alienação parental, mandei. Deixa eu só fazer um registro, que a gente estava falando de madrasta. Minha madrasta entrou aqui também, Oh, filha de coisa boa, Torinho, um beijo. coisa Ela se boa. separou do meu pai, eu tinha 16 anos, mas eu chamo de madrasta até hoje. Para mim, ela é Olha, madrasta, mãe do meu irmão mais novo. Ah, boa que noite, coisa gente. boa, Bianca. Viu? Que Que rede coisa bacana boa. a gente criou. É verdade, viu? Que coisa boa. Mas então, eu acho que esse cuidado é fundamental. A gente precisa ter, proteger as crianças, de entender que elas são vulneráveis, que elas precisam dessa proteção. As leis só não bastam, né? É A verdade. sociedade tem que agir, a família tem que proteger. É difícil, é muito difícil. E tudo fica mais difícil quando entra a alienação parental, né? Sim. Mas, Edna, me diz uma coisa assim, quais são as ferramentas, né, disponíveis para que esses atores, né, do cuidado com a criança, sejam a mãe, o pai, a madrasta, o padrasto, busquem essa harmonização parental? Harmonizando, não tem outro Sim. jeito. O É tentando, diálogo, dialogando, é conversando, é sendo afável, né? Afetuosa, afetuoso com a criança, demonstrando que não quer ocupar o espaço, né? Que ela não é mãe, ela é madrasta, ela não é pai, ele é padrasto, sim, né? Não se impor, né? sim. Eu soube de um outro caso também nas minhas supervisões de psicanálise, um caso muito interessante, uma pessoa que separou, estava grávida, não sabia, se separou, o filho nasceu, ela não avisou o pai, Cara, casou com outra pessoa, o pai não desse foi menino assim. é esse pai que viu ele nascer.
Depois ela se separou desse pai, voltou para o ex. Nossa, que confusão. Sabe qual é o resultado disso? O menino na escola não sabe o nome dele, só sabe dizer que é fulano, não sabe de quê. Porque, né? Ele tem 2 pais, né? Olha a confusão, como é que o negócio... A cabeça da gente é uma coisa muito séria. Você sabe que eu estou adorando esse negócio de psicanálise, porque eu primeiro estou me autoconhecendo. Sim. E depois, assim, vendo coisas que eu não tinha noção. Psicanálise é fundamental. Eu fiz um curso de psicanálise e direito e psicanálise. Ah, que legal. Lá, do IBDFAM, muito estou fazendo ainda, todo sábado, Legal. muito interessante, muito interessante. Mas assim, eu estou adorando fazer esse trabalho. Gosto muito mesmo, sabe, de fazer. Sim. E eu acho que também existe muito uma necessidade de um exercício empático, né? Porque quando, principalmente nas famílias recompostas, quando a gente se separa a partir de alguns atritos, né? De algo que não está funcionando. Então, a tendência é ter uma rivalização, digamos assim, né? E nem sempre os interesses são coincidentes. Mas o importante é sempre pensar que, em relação à felicidade da criança, existe, né? O interesse principal O foco é é a criança, é o bem-estar. isso. Mas, por outro lado, assim, se você se coloca sempre num lugar de quem está em oposição ao outro, que o outro tá, o interesse dele é oposto ao seu, é difícil você evoluir, mas você tenta, né, calçar os sapatos do outro, né, como se fala, assim, pensar por que que ele está assim, por que que ele tem interesse disso, e às vezes até se antecipar em relação a algumas demandas. E se o outro faz isso, tanto melhor, né? Porque aí vocês conseguem caminhar e buscar uma conciliação de interesses, assim. Eu estava dizendo que no início da pandemia, né, quando eu comecei a fazer postagens e trabalhar com alienação parental mais em miúde, eu mandei fazer um vídeo pequenininho, uma animação, onde a família é recomposta. O casal se separa, a mãe tentou fazer alienação parental, mas entraram em acordo. A criança, nesse vídeo tudo correndo, muito interessante. A criança hoje vive com esse pai, com a nova mulher, que já teve um novo filho, então ela tem um irmãozinho. A mãe depois se recompôs, casou novamente, também está com um irmãozinho, então ela tem um irmão por parte de mãe, um irmão por parte de pai, e ela vive feliz nessa família recomposta. Ela vive um pouco com uma família, um pouco, e com a extensão disso, que são os avós, né? Os tios, os primos, a família se expande de um jeito impressionante. E a criança consegue lidar com tudo isso. Ela consegue. Depende só que os pais estejam numa harmonização, como a gente fala, que tenha como foco o bem-estar dela, né? Se for assim, as coisas funcionam, entendeu? Porque elas vão entender que eles não davam. Quando meu filho se separou, me lembro que a minha netinha virou para mim e falou assim: vovó, o meu pai não gosta mais da minha mãe? Eu falei: gosta, ele gosta muito da sua mãe. Só isso, ela entendeu, você perdeu um pouco, né? Caiu a conexão um pouquinho, não foi? Sim, Você sim, ouviu o que eu sim. falei? Chegou a ouvir? Não, aí seu neto perguntou se o seu filho gostava da mãe dele. Foi a Não última gosta coisa. mais da minha mãe? Eu falei: gosta, claro que gosta, só não gosta mais como namorado. Eles não querem mais ser namorados, né? Sim, Eles vão ser só seus pais. Seu pai vai ser seu pai, sua mãe vai ser sua mãe. E ela sim, entendeu. Eu acho que isso foi uma resposta que ela precisava ouvir e que caiu para ela, caiu bem, sim, entendeu? sim, sim, Então, assim, é tudo um jeito de você falar e, né, e colocar as coisas e explicar por que o casamento não deu. Porque se brigam muito, a própria criança deve pedir, pelo amor de Deus, para acabar logo com aquilo, não é? sim, Imagina exatamente. ficar naquele fogo cruzado. Porque eu falei para você da autoalienação, né? Sim, Mas também existe alienação cruzada.
né? sim, Quando é separado, isso acontece muito. muito, A mãe fala uma coisa, o pai do outro lado da casa dele fala outra coisa. E a criança sim, fica naquele fogo cruzado, né? Leva a mensagem para um sim, lado, leva a mensagem para o outro. E sim, quando estão juntos, também acontece sim, alienação cruzada. sim, Por quê? Porque, exatamente. seu pai fez isso errado novamente. A Sim, sua um mãe não chegou desautoriza o ainda, outro. né? Onde é que ela está? Isso tudo a É. criança vai absorvendo, né? E um desautoriza o outro, né? Também acontece muito. Sim, sim. E Então a aí, criança fica à mercê, né, é, desse jogo, fogo cruzado mesmo, né, que a gente fala. aquele que fica, assim, predominantemente com o trabalho do cuidado com a criança se ressente, e às vezes acaba também se manifestando na frente da criança ou para a criança mesmo. Olha, eu faço tudo por você, esse pai não faz nada. E o pai Exato, fala, eu trabalho pra caramba pra te dar dinheiro, e ou o contrário, né, para vocês terem as coisas, e, enfim. exato. É. Então, realmente, não isso existe em todas as composições familiares e é desafiador. Agora, em relação à alienação familiar, como que as pessoas podem identificar que está existindo e quais são os mecanismos, o que que a pessoa pode fazer a partir disso? Ah, identifiquei, isso está acontecendo, independentemente da pessoa ter sido alvo ou não. Entender o que está acontecendo com alguém. O Mas que que você ela está pode falando fazer? que pessoa, no caso? A sociedade, a que está de fora da família? Não, o núcleo familiar. Tá. Então vamos lá. Alguém está fazendo alienação, tá? Vamos Isso, supor que a mãe esteja fazendo com o pai, né? O isso. pai vai ficar muito aborrecido, porque todas as vezes que ele vai querer conviver com a filha ou com o filho, a mãe cria uma desculpa, diz que ela está fazendo alguma coisa, ou que ficou doente, ou que foi para casa do amigo, qualquer coisa. E ele começa a perceber que ela está fazendo algum movimento para evitar a convivência deles, né? Uhum. Ele pode aguardar e normalmente aguarda, né? Verifica se vai acontecer mais vezes, outro tipo de coisa, ouvir o filho falar que a mãe falou alguma coisa e tal. Por exemplo, comprou um celular para o filho, dependendo da idade, isso acontece, e a mãe não quer que o filho use. Um monte de coisinhas ele vai absorvendo, vai guardando. E ele pode ir ao judiciário e colocar esse processo dizendo que a mãe está fazendo alienação parental. Né? Aí tem a lei 12.318, 2010, como eu lhe falei, que está em ponto de ser revogada, infelizmente, mas que a gente vai lutar muito para não deixar, que é um retrocesso. E tem a lei 13.058 de 2014, que é da guarda compartilhada, da convivência equilibrada. Então, ele tem esses dois instrumentos, essas duas ferramentas para trabalhar. Né? Ele pode chegar e dizer: não quero mais a guarda unilateral, porque está acontecendo isso, e eu quero a guarda compartilhada agora e a convivência equilibrada. Então, é um processo, isso demora, você sabe melhor que eu, como Sim. advogada, o tempo que leva, e enquanto isso a criança fica ali, aquele fogo Mas cruzado, como a gente fala. e nesse período, assim, o judiciário oferece algum serviço de mediação para tentar contornar esse tipo de situação, buscar uma solução que não seja necessariamente judicial? Normalmente, quando acontece o fato do divórcio em si, né? Tem filhos pequenos, então vai ter que ir para o judiciário, né? E aí o judiciário pode indicar a mediação antes. Se entrar em um acordo, eles entrarem num acordo, perfeito, perfeito. Eu sou mediadora familiar lá do Sejusc Capital e também agora da Leopoldina, e é assim que funciona. Quando não existe, aí o processo retorna e o juiz é que vai determinar, né, tudo isso que a gente está falando. Né? A alienação parental, ela normalmente é levada ao judiciário quando o pai ou a mãe percebe, ou um outro, né, prejudicado percebe que está acontecendo. Então, ele entra com o processo e, como todo processo, demora, e demora, e demora, e demora. E as coisas vão acontecendo. Né? Acontece da criança se sentir rejeitada, abandonada, esquecida, né? A memória dela vai perdendo a imagem do pai e muitas outras coisas, né, vão acontecendo.
E essa questão da alienação parental, ela diz respeito também só à questão da presença da pessoa, assim, a mãe está tentando afastar o contato, o convívio com o pai está tentando diminuir o convívio, ou ela pode acontecer mesmo que o convívio seja equilibrado, mas quando se busca afetar a imagem da pessoa para aquela criança. O mais fácil de se observar, né, que é mais, vamos dizer, palpável, é a questão do afastamento, né? Sim. Porque a não ser que você grave vídeos, que você grave áudios, conversas de WhatsApp, que outra Sim. maneira você vai ter, né? A criança vai dizer, porque minha mãe falou que você é isso, meu pai falou que você é aquilo. E vai ficar nisso, né? Ele tem que registrar, tem que ter provas. Mas, por exemplo, assim, se a criança não confiar, né? Tiver um comportamento de falta de confiança em relação, seja ao pai, à mãe, ao núcleo familiar ou a outro. E aí aquele núcleo familiar fala, bom, ela, assim, né? Tudo que a gente tenta fazer não dá certo, ela não confia. E aí tenta investigar um pouquinho e ver que está vindo uma informação de desconfiança por parte de lá, uma tentativa de diminuir o papel daquele outro núcleo familiar, Denegrir a imagem, né? De denegrir a denegrir a imagem. imagem, de manchar a imagem do outro Sim, genitor. Isso acontece muito, e com muita frequência, mas assim, a você questão é tem, a prova, né? você tem que ter prova, né? O Sim, judiciário trabalha com provas, né? sim, Tem uma perícia, o juiz pode convocar a perícia para fazer, ela vai querer provas, né? Ela vai chamar as partes, vai olhar e tudo, analisar, mas precisa ter prova. Você precisa ter laudo de alguma coisa, né? De alguma violência. Você precisa ter um vídeo mostrando que determinada coisa aconteceu. Porque senão fica tudo no achômetro. E aí o processo sim, demora muito mais do que já sim, normalmente demora. Que não sim, deveria, porque está escrito que tem que ser célere. E não é, sim, infelizmente, né? sim, Então, assim, há quem diga até que o judiciário é um alienador também, porque demora tanto para resolver o sim, problema, colabora com isso, né? sim, Então, sim, assim, é uma situação, viu, Bianca, que às vezes eu digo assim, ainda bem que eu não sou advogada, porque se chegar alguém para mim, e o pai começar a falar que a mãe fez isso, e a mãe começar a falar, não dá, sabe? Eu tento sim, harmonizar o casal, né, em prol da criança. sim. E normalmente E o casal não vai no advogado, vai uma parte, né? sim. Eu quero Não, entrar, quero divórcio, não sei o que, não é é. isso que acontece? Não, mas às vezes eles chegam a um consenso e constituem até o mesmo advogado. Quando é consensual, até Mas isso, aí, isso quando é corre. consensual, é como diz a guarda compartilhada, né? Nem precisava. Para É, quê, né? Só não, precisa mesmo porque eles não entram em acordo. Então, é obrigado, a lei tem que entrar. Alguém tem que dar um limite, alguém tem que proteger, né, essas crianças. é que eu acho assim, às vezes, no início da separação, tem uma coisa muito assim, dos pais estarem entendendo como é que aquilo funciona, como é que eles vão existir nesse mundo, né, de pais separados, como é que a criança vai funcionar, como é que o cuidado com a criança vai funcionar, as responsabilidades relacionadas à criança. Então, eles ficam perdidos, às vezes, por mais que eles tenham muito boa vontade de tentar se harmonizar e sejam pessoas de muito bom senso, que estejam num momento assim sereno, né? Porque a separação é difícil, mas eles consigam ter a serenidade de pensar na criança e tudo, só pensar na criança e afastar as rivalidades, etc. Uhum. Às vezes eles não conseguem construir ideias mesmo de Sim, funcionamento e às vezes isso precisa ir amadurecendo. E às vezes eles buscam um advogado para dar um norte, como é que poderia funcionar? E, às vezes o advogado fica como um orientador até, sabe? sim, sim, Ele faz o divórcio que ele precisa fazer, né, sim. na prática para funcionar, mas ele também dá algumas, ele tenta entender aquela dinâmica familiar. Ele vai passando orientações de acordo com. Mas o ideal é que realmente, uma coisa que eu falo muito, assim, é esperar a poeira baixar, né? Porque quando você faz Sim. o divórcio logo depois da separação de fato e você ainda está se entendendo,
se você já for levar lá para o juiz e quiser que fique estipulada a guarda, depois, dali a um ano, você já vai falar, ih, não era bem isso que dava certo. Então, o ideal é realmente que eles tenham esse tempo de ir testando, vendo o que dá certo, o que não funciona. Eu tenho uma amiga, viu, Bianca, que trouxe, me entregou, mandou por e-mail vários textos de vários autores americanos, canadenses e espanhóis que trabalham lá desde 1990 com uma coisa nova, não é uma mediação familiar como eu faço. E eu estou estudando esses textos porque é isso que eu quero fazer, por isso que eu já coloquei aí como coordenadora parental. Eles chamam de coordenação parental. É um trabalho, lá é a justiça que determina. Aqui, como nós temos a mediação sem ser judicial, ela também pode ser extra, né, judicial, como eu faço, eu estou querendo fazer isso, porque como o meu desejo é a harmonização do Sim, ex-casal, eu acho que o sim, trabalho é em parceria com o advogado, sabe? O sim, advogado diz assim, exatamente. olha, eu realmente não entendo nada desse negócio de psicanálise, de criança, de isso, daquilo. Vai Sim, procurar fulana, porque a fulana vai dar uma organizada nesses pensamentos de vocês, vai orientar vocês e tal. Então, eu tenho estudado bastante, estou traduzindo ainda os textos, mas eu estou achando super interessante, sabe? Eu acho que vai ser uma sim, coisa bem bacana se eu sim. puder fazer isso, aprender e multiplicar esse conhecimento para outras Ah, pessoas, sabe? Porque a né? gente não dá conta, é muito casal se separando hoje, Ainda mais na pandemia, né? A gente não é? teve um boom de separações. Acho que todo mundo É conhece verdade, casal que se separou na pandemia. é Mas verdade. esse convívio intenso, né? Deixou as pessoas à flor da pele e apareceram. Acho que trouxe à tona, As assim, mazelas apareceram, né? É, é, mas essa questão, assim, da separação realmente é uma questão que eu acho que é muito delicada e às vezes eu percebo, assim, que o casal precisa de um fôlego e de um aliado, sabe? Para fazer a intermediação. Às Isso. vezes é uma pessoa, né? Um amigo dos dois Sim, que faz sim. essa intermediação, mas É. às vezes é um profissional. Mas o que eu ia falar é assim, olha como as questões são complexas, né? Como não é só a vida familiar, mas como as relações de trabalho, as próprias relações afetivas, todo o entorno daquele casal afeta os acordos que vão ser feitos em relação àquela criança. Outro dia me procurou uma pessoa, ah, eu tenho que rever o meu acordo com a minha ex-mulher, porque ela está querendo que eu fique mais tempo com a minha filha, só que eu sou sozinho assim, não tem parentes aqui perto que possam me acolher e eu trabalho à noite, então não tem como ficar com a minha filha, porque ela não tem como ficar sozinha à noite, não tem como pagar um cuidador. Por outro lado, e o direito dessa mulher de ter o tempo dela para se dedicar ao trabalho, para estudar, para sabe, ela ficava a criança acho que ia aos domingos, que era a folga dele. Ela também tinha direito, né, Sim. de ter, de compartilhar. Não é só o direito do pai de ter o convívio compartilhado, como da mãe, né, que esse Claro. convívio seja compartilhado, que ela tenha também o tempo para ela se dedicar a outras questões, a outras áreas. E ela também, por sua vez, queria fazer um curso, porque era importante para o trabalho dela, então ela precisava de segunda e terça, e ela também não tinha com quem deixar. E aí, como você soluciona isso, né? Então, assim, as relações de trabalho acabam se misturando Sim, no direito das famílias também. É difícil a sim. gente pensar tudo de forma isolada, o interesse de Não um e tem o como. interesse de outro. É um É, sistema, né? é É um um sistema, sistema. exatamente. Agora, eu acho que é tudo muito cultural, né? Você vê, essa mulher que você está falando, ela quer que o homem participe. Sim, E as outras que sim, não querem? sim, E sim, que criam situações para que não haja essa convivência. sim, Então, é por isso que eu falo do paradoxo, sabe? sim, Então, é complicado. O homem também não está esperando que a mulher queira. sim. Ele está esperando Exatamente, o que ela homem não tá, queira ficar o com a homem criança. o homem normalmente fica ali naquele espaço confortável ou desconfortável, né? Sim, sim. Dependendo da perspectiva de quem, não espero que ela conte comigo, assim, que ela queira Exato. que Eu eu acho que ela ocupe esse não vai espaço. precisar de mim, entendeu? É Sim, isso que está na cabeça do homem, porque é cultural, né? sim, Ainda é isso que está acontecendo. Claro que está havendo sim, mudança, e essa moça que você está falando é uma mudança, está mostrando isso.
Mas, assim, sim, é um processo, né? E como todo processo, leva um tempo, exatamente. né? De assimilação. Sim. Mas é muito complexo, é tudo muito complexo. Edna, o Instagram, o tempo voou aqui. O Instagram tá me avisando que já passou, já daqui a pouco a gente não consegue salvar. Então, vou ter que me Então, vamos lá. despedir. Agradeço Bianca, o prazer é muitíssimo. enorme Foi ótimo. Vou conversar com deixar. você. Tá, joia. Vou deixar salvo aqui, tá, Tá gente? bom, Muito obrigada. querida. Obrigada, Um Edna. beijo Muito grande, obrigada. fica com Beijo. Deus. Muito Você obrigada por também. todos aí que estão assistindo a gente, tá? Isso.